Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo das matrizes, hoje nós falaremos um pouco sobre a ideia de determinantes. Bom, o que vem a ser um determinante, né? E qual de fato a utilidade dele? Veja, para o ensino médio, o determinante ele não tem tantas aplicações fortes, né? Uma aplicação tão imediata, né? Um recurso tão, vou ganhar muitos procedimentos nisso. Tá, ele pode ali te ajudar, né, na condição de alinhamento de 3 pontos, na equação da reta, né? Como você gerar uma reta, né? Para 2 pontos quaisquer, beleza. Na área de uma figura poligonal qualquer, ele consegue te ajudar nisso, né? Mas de fato, né, o que nós precisamos conhecer é a estrutura do determinante, porque vem que ele aparece na sua prova, então você precisa ter um bom domínio sobre isso. Bom, o que vem a ser de fato um determinante? Um determinante é uma função. É uma função que, ela é uma função que vai associar uma matriz quadrada, e observe que eu estou falando de uma matriz quadrada, ou seja, uma matriz n por n. Ele vai associar uma matriz quadrada qualquer, então uma matriz quadrada qualquer, ele vai associar ela a um número real. Então o que é que você acabou de me dizer com isso? Que dado uma matriz quadrada, existe um número real associado a ela, por um procedimento que nós chamamos de determinante, tá? Então é isso que vem a ser o determinante. E aí, obviamente, né, se a gente está falando de matriz quadrada, né, aí a gente vai começar a estudar as ordens das matrizes, né? A ordem 1, né, você tem uma matriz que só tem um único elemento, né? Ou seja, ela é assim, né? A1. Então não tem muito o que discutir aqui, tem? Determinante dessa matriz só pode ser o próprio elemento A1. Por sinal, matriz a gente representa ou por parênteses ou por colchete. A gente nunca pode representar a matriz pelas barrinhas, porque as barrinhas no estudo de matriz ela tem um significado, e o significado significa calcular um determinante. Então aqui, quando eu escrevo desse jeito, estou falando de matrizes, eu não estou falando da matriz, eu estou falando do determinante da matriz, tá? Então isso aqui continua sendo o elemento A1, beleza? Tá, saiu da ordem 1, então você agora vai precisar falar como que funciona o determinante das outras ordens, né? E aí eu vou te apresentar uma coisa chamada cofator, tá? Cofator é a associação, tá, de um número para cada elemento que mora dentro da matriz, tá? É uma associação de um número para cada elemento que mora dentro da matriz. Então a gente vai dizer assim, o cofator A e J, ele é definido, tá, pelo número -1 elevado a I mais J, ou seja, -1 elevado à linha mais a coluna do elemento que você está falando, porque você está falando de algum elemento dessa matriz, certo? Vezes D e J. Bom, e D e J, o que é que ele é? Ele é a determinante, gerado pela eliminação da linha I e da coluna J. Boa? Tá. Aí, veja bem. Obviamente, como a ordem, a determinante de ordem já está determinada, né, já está dita como é que calcula, né?
Então eu vou tentar achar um padrão para determinante de ordem 2. Tá? Mas para isso, para achar esse padrão, né, nós precisaríamos conhecer o que nós chamamos de teorema de Laplace. Tá? O teorema de Laplace, ele diz como que funciona o algoritmo pré-determinado para encontrarmos o determinante de qualquer matriz. O que é que ele diz para a gente? Ele diz para a gente assim: escolha uma fileira. Tá? Ele manda a gente escolher uma fileira. Ou seja, uma linha ou uma coluna. Certo? Linha ou coluna. Depois que ele faz isso, ele diz assim: o determinante desta matriz que você está falando é igual. Tá? É igual ao quê? É igual a soma do produto do elemento desta fileira com o seu respectivo cofator. Tá? Então ele é dado pela soma dos produtos dos elementos da fileira com seus respectivos cofatores. Certo? Beleza, vamos fazer isso para uma matriz de ordem 2 e vamos mostrar que nós criamos um algoritmo para calcular essa matriz de ordem 2. Assim como se você também fizesse para a ordem 3, você também criaria um algoritmo, do qual eu não vou demonstrar nesse vídeo. Você pode pegar essa minha ideia e levar para a ordem 3. Agora, depois da ordem 3, não tem mais algoritmo pré-definido. Só o teorema que responde. Beleza? Então vamos olhar aqui para a ordem 2. Na ordem 2, né, eu seria uma matriz assim, né? Isso é uma matriz do tipo A1, A12, A21, A22. Beleza, né? E aí, o nosso teorema diz assim: para eu achar o determinante dessa matriz, eu preciso identificar uma fileira. Bom, aí é à vontade, porque a gente não sabe quem são os números, né? Eu vou escolher essa. Vou escolher a primeira linha. Depois ele diz: ao escolher essa linha, pegue a soma do produto dos elementos que compõem esta linha com os seus respectivos cofatores. Pronto. Daí ele diz: quando você calcular isso, você encontra a determinante dessa matriz, que é o número que você está procurando, que está associado a essa matriz. Bom, façamos essa conta e vamos observar que vai gerar um algoritmo, tá? Quando a gente faz essa conta, ó, essa conta vai ficar assim: A11 vezes menos 1 elevado à linha mais a coluna, que é 1, vezes a determinante quando você elimina a primeira linha e a primeira coluna. Quando eu venho aqui e elimino a primeira linha e a primeira coluna, sobra aquele cara ali, ó, A22, certo? Então, vezes A22. Mais A12 vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, né, que é o cofator aqui, vezes o quê? Vezes o momento em que você elimina a primeira linha e a segunda coluna. Aí você sobra esse elemento, A21. A21. Faça a continha. Bom, isso aqui dá 1, né? 1 vezes isso dá o produto disso, né? Então seria exatamente o produto dos elementos da diagonal principal. Ó, tá vendo? O que é que apareceu aqui, ó? Produto dos elementos da diagonal principal. A1 vezes A22. Certo? Esse cara aqui, quando eu fizer a conta, vai dar menos 1. Aí menos 1 vezes esse cara dá menos ele, vezes esse, vai ficar menos o produto desse com esse. Menos A12 vezes A21. Que significa
a subtração do produto da diagonal secundária. Tá lá. A1, 2 vezes A2, 1. O que é que você acabou de mostrar? Você acabou de mostrar que a determinante de ordem 2 é o produto da diagonal principal menos o da secundária. Então, por exemplo, se eu tenho agora esta minha matriz aqui, ó, a matriz 2, menos 1, 3 e 4, a determinante dessa matriz nada mais é do que 8 menos 3, ou seja, 11. Agora ficou um procedimento bem fácil, tranquilo de fazer, né? 1 mais 1, né? Seja aqui essa matriz menos 3, 1, 7 e 5. Então, qual é o determinante dessa matriz? Bom, o determinante dessa matriz, pelo que nós aprendemos, é o produto da diagonal principal, menos 15, subtraído do produto da diagonal secundária, que é 7. Ou seja, menos 22. Então, criou-se um algoritmo bem tranquilo, né? Que resolve aí a determinante de ordem 2. Tá? Bom, não vou fazer a demonstração para ordem 3, né? Mas se você quiser achar essa demonstração bem bonitinha, aplica o teorema do mesmo jeito que eu apliquei. Tá? Bom, o que é que vai dizer quando eu sou uma matriz de ordem 3, tá? Quando eu aplicar o meu teorema numa matriz de ordem 3, certo? Eu vou achar a seguinte ideia. Então, estou aqui eu com a matriz de ordem 3. A matriz de ordem 3, aqui ela, vou chamar essa matriz A, do tipo, né? A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, certo? E aí, como que é o algoritmo? De onde você inventou esse algoritmo? Eu não inventei da minha cabeça, eu inventei do teorema. Tá? Não preciso ficar dizendo alguma coisa que não é minha, dizendo que ela é minha. É do teorema que sai e você simplesmente demonstra como eu fiz ali anteriormente. Tá? O algoritmo nos diz o seguinte, ó, faça o produto da diagonal principal. Seria A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3. Suba essa diagonal. Você vai pegar dois elementos que se encontram aqui e o terceiro daqui. Faça o produto deles. Isso vai dar A1, 2 vezes A2, 3 vezes A3, 1. Suba de novo. Certo? Você vai pegar esse elemento daqui com os dois que se encontram aqui. Faça o produto deles. Vai ficar A1, 3, A2, 1, A3, 2. Fez o produto deles, some. Certo? Então, a determinante dessa matriz aí, né, A, seria esse cara mais esse cara mais esse cara. Aí, calma, tá? Você faria a subtração deles. Seria A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3 mais A1, 3 mais vezes, né? Vezes A2, 1 vezes A3, 2 mais A1, 2 vezes A2, 3 vezes A3, 1. Aí agora eu vou começar a voltar. Então vai ficar menos. Aí agora eu vou lá. Começo eu com a diagonal secundária. Aqui, ó. A1, 3 vezes A2, 2, A3, 1. Mesmo jeito, subo. Pego 2 aqui e 1 aqui. Tá? E aí vai ficar quem? Vai ficar esse, esse e esse. Então, A1, 2 vezes A2, 1 vezes A3, 3. Sobe. Pega esse cara aqui e esse cara aqui. Esses dois, né? Só subir isso aqui. Vou dar uma espremidinha nesse aqui. Tá? A1, 3, 2, 2, 3, 1. E aí quando eu fiz esse aqui subir, né? Peguei esse e esses dois, né? Ó. Então ficaria A1, 1 vezes A2, 3 vezes A3, 2. Some e subtrai aquele outro. Tá? Aí você ficaria com o quê, né? Eu ficaria com A1, 3 vezes A2, 2 vezes A3, 1. Mais A1, 2 vezes A2, 1 vezes
A33 mais A11 vezes A23 vezes A32, certo? Bom, façam essas contas, né, e você acha determinante. Como que eu criei esse procedimento? Pelo teorema, tá? Se quer saber, faça lá a demonstração bonitinha, escolha uma linha, aplique o teorema de Laplace, some os elementos pelos seus respectivos cofatores. Vamos dar um exemplo disso? Vamos lá. Colocando aqui um exemplo para a gente observar. Então aqui eu tenho 2, menos 1, 3, 0, 1, 4, 7, 5 e 2. Tá? Pelo que nós acabamos de aprender como algoritmo, né? O algoritmo diz o seguinte, né? Faço eu primeiro produto da diagonal principal, 4. Subo, até o momento está dando menos 4. Menos 4 vezes esse 7 vai dar menos 28. Ok? Até o momento está dando 3 vezes 0 já vai zerar. Porque apareceu 0, o produto tem que dar 0. Quando você soma esse mais esse mais esse, isso vai dar menos 24. E disso você tem que subtrair as outras coisas voltando, certo? Então, lá vou eu, comecei aqui com 21, subi, apareceu 0 aqui, quando eu pegar esse cara aqui vai dar 0, 2 e esse cara aqui, tá? Aqui está dando 2 vezes 4 dá 8, vezes 5 dá 40. Né? Agora você soma esses caras, dá 61, né? E faz a subtração desses dois elementos. Isso aqui vai dar como resposta menos 85 e, portanto, esse seria a determinante dessa matriz. Perceba que o procedimento é fácil, o algoritmo é fácil, tá? Eu tenho uma notícia não tão boa, que é quando eu for de ordem 4. Quando eu for de ordem 4, o que é que eu faço? Felizmente, aplico o teorema. O teorema não gerou um algoritmo para a ordem 4 para cima. Né? Claro, tem as propriedades das determinantes, né? Que fazem você diminuir a ordem da matriz, até chegar numa matriz de ordem 3, onde nós temos um algoritmo bem definido, né? E assim calcula-se de forma mais fácil, né? Para isso você precisa conhecer as propriedades das determinantes, tá? Se for de ordem 4 para cima, tem que aplicar o teorema de Laplace. Não tem para onde correr, a não ser que você aprenda as propriedades das determinantes e diminua a ordem dela, que você pode ficar fazendo isso, né? Num dos próximos vídeos a gente vai falar sobre essas propriedades, né? E assim você chegar numa matriz de ordem 3, de ordem 2 e conseguir facilmente resolver o problema, né? Para essa determinante de ordem 4. Tá? Vou dizer mais ou menos como seria a ideia, tá? Não vou responder, mas até que se você aprender o teorema você sabe fazer isso. Tá? Então, por exemplo, né? Ó, imagine que você está com essa matriz aqui de ordem 4. 0, 1, menos 1, 0, 2, 1, 3, 4, menos 1, 7, 2, 1 e 3, 1, meio e 5. Vou botar aqui 2, né? É mais bonitinho. Tá. O que é que o teorema dizia pra gente? Escolha uma fileira. Você que não é bobo, né? Se ele manda escolher uma fileira e depois diz assim, some o produto do elemento com seu cofator, você vai olhar para essa matriz e vai procurar onde tem a maior quantidade de zeros, né? Porque isso vai diminuir bastante a conta, né? Claro, se não tiver zero, você procura a fileira que tem menos elementos possíveis. Né? Ó, nessa fileira tem muitos zeros, né? Tem 2. E quando eu fosse calcular a determinante seria calculado como? Como eu escolhi aquela fileira, seria A11 vezes o seu cofator, mais A12 vezes o seu cofator, mais A13 vezes o seu cofator, mais A14 vezes o seu cofator. Eu peguei a primeira fileira. Só que como esse elemento aqui, ó, ele é 0, ele já vai zerar essa parcela todinha. Certo? Eu não preciso me preocupar com isso. Como esse daqui é 0,
Tá? Esse aqui também vale zero, né? Então ele vai zerar essa parcela toda. Eu só precisaria me preocupar com essas duas coisas, né? Que seria exatamente 1 vezes o cofator, que seria menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes a determinante, e aí lembra do símbolo, né? Que eu falo determinante, gerada quando você elimina a primeira linha e a segunda coluna. Ou seja, essa matriz aí que sobrou. 2, 3, 4, menos 1, 2, 1, 3, 2, 5. 2, 3, 4, menos 1, 2, 1, 3, 2, 5. Certo? Aí isso eu vou somar com A1, 3, que é o elemento menos 1, que está multiplicado por esse cofator, que é menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes a determinante, agora quando você elimina a primeira linha, a terceira coluna. Certo? 2, 1, 4, menos 1, 7, 1, 3, 1, 5. Tá? Então, 2, 1, 4, menos 1, 7, 1, 3, 2, 5. Aí daí pra frente você volta ao procedimento anterior, percebe? Que agora você está na matriz de ordem 3. Aí você criou o algoritmo, é só fazer lá os produtos, soma, subtrair e vai dar certo, né? Você vai achar a determinante dessa matriz. Né? Daí para frente a ideia de fato é usar o teorema de Laplace ou as propriedades dos determinantes, fazendo com que essa matriz diminua de ordem e entre num procedimento de algoritmo prático. Beleza? Bom, nossas ideias de determinante terminam por aqui. Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.